Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver a classificação das orações subordinadas adverbiais. Só que antes eu gostaria de voltar um pouquinho aí no conteúdo e relembrar vocês que uma oração ela é subordinada quando ela depende de outra, para que a frase tenha sentido completo, ok? Nós já vimos as subordinadas substantivas e as subordinadas adjetivas. E eu também já expliquei na outra aula as adverbiais, que são aquelas que exercem função de advérbio e funcionam como um adjunto adverbial, ok? Então vamos ver aí a classificação. As orações subordinadas adverbiais são iniciadas com uma conjunção subordinativa ou uma locução, isto é, aquelas que ligam as frases principal e a subordinada. Então, sempre a minha oração subordinada, ela vai começar com uma conjunção subordinativa ou uma locução subordinativa, que vai fazer a ligação entre a principal e a subordinada. São 9 tipos. Então, nós vamos ver aqui o primeiro. As causais. As orações subordinadas adverbiais causais, elas exprimem causa ou o motivo. As conjunções integrantes são porque, que, como, pois que, porquanto, visto que, uma vez que, já que, desde que. Exemplo, não fomos à festa visto que estava chovendo. Então, a própria conjunção já ajuda você a achar a causa. Não fomos à festa visto que ou porque. Qual era o motivo? Por estar chovendo. Essa era a causa, certo? Comparativa. As orações subordinadas adverbiais comparativas exprimem comparação, sendo as conjunções integrantes adverbiais como, assim como, tal como, tanto quanto, como se, do que, quanto, tal qual, que nem, o que combinado com menos ou mais, ou seja, mais que, menos que. Exemplo, Paula é estudiosa, tanto quanto seu irmão. Então, olha bem, a comparativa nos dá uma ideia de comparação, certo? É sempre bom você usar uma ideia de igual, tá? Igual a. Então, Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão. Então, ela é estudiosa igual seu irmão. É uma dica. Próxima. São as concessivas. As orações subordinadas adverbiais concessivas, elas exprimem permissão, sendo as conjunções integrantes embora, conquanto, por mais que, posto que, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, em que pese. Exemplo, Luciana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado. Então, concessiva, permissão, quer dizer ceder, tá? Embora sempre ela funcione como concessão, é dar uma ideia que ela vai impedir a outra de acontecer, mas ela não impede, ok? Então a Luciana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado. Parece que vai impedir que ela realize a ação de dançar, mas não impede. As condicionais. As orações subordinadas adverbiais condicionais, elas exprimem condição, sendo as conjunções integrantes adverbiais se, caso, contanto que, salvo se, a não ser que, desde que, a menos que e sem que. Essas são as condicionais. Exemplo, iremos à festa desde que não chova. Que ideia que ela te dá? Uma ideia de condição, não é verdade? Né? Os casos mais comuns de conjunção que vocês vão encontrar vai ser o caso e o se. Aqui nós temos iremos à festa desde que não chova. Uma condição para ir à festa. Conformativas. As orações subordinadas adverbiais conformativas, elas exprimem conformidade, sendo as conjunções integrantes adverbiais conforme, segundo, como, consoante e de acordo. Exemplo, consoante as regras de conduta, Antenor preferiu alertar seus colegas de trabalho. Então, consoante quer dizer o mesmo que conforme. Então, essa própria palavrinha aí já te dá a ideia, né, de acordo ou conforme, tá? Próxima. As consecutivas. As orações subordinadas adverbiais consecutivas, elas exprimem consequência, sendo as conjunções integrantes adverbiais de modo que, de sorte que, sem que, de forma que, de jeito que. Exemplo,
O palestrante falou tão baixo de forma que não conseguimos ouvir a apresentação. Então, nesse caso, ela expressa uma consequência. Qual foi a consequência de ter falado tão baixo? Que nós não conseguimos ouvir a apresentação. As finais. As orações subordinadas adverbiais finais exprimem finalidade, sendo as conjunções integrantes adverbiais a fim de para que e por quê. Exemplo, estamos aqui para trabalhar. Ou seja, qual é a finalidade, né? Você está aqui para quê? Para trabalhar, tá? Normalmente você constrói uma relação de finalidade aí, com esse para. Temporais. As orações subordinadas adverbiais temporais exprimem circunstâncias de tempo, sendo as conjunções integrantes adverbiais enquanto, quando, desde que, sempre que, assim que, agora que, antes que, depois que e logo que. Exemplo. Enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. Então, ela sempre vai nos lembrar o tempo da ação. Então, essa é a temporal. Próxima são as proporcionais. As orações subordinadas adverbiais proporcionais, elas exprimem proporção, sendo as conjunções integrantes adverbiais à proporção que, à medida que, ao passo que, tanto mais, tanto menos, quanto mais, quanto menos. Exemplo, à medida que o tempo passa, estamos mais distantes. Qual que é a proporção aí? À medida que o tempo passa, estamos mais distantes. É a mesma proporção, né? Conforme o tempo vai passando, a distância também vai ficando maior, tá? Bom, então ficamos por aqui. Um abraço para vocês. Espero que vocês leiam a matéria, né? Leiam o conteúdo lá no nosso livro, estudem bastante. Quando eu for fazer a correção das atividades, vou tentar tirar o máximo de dúvidas possível, tá bom? Tô com saudade de vocês. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau.